entender o que estava acontecendo. Devido a isso, gente, eu procurei mais de 10 médicos, tá? Como eu morava em Itatiba e minha família, minha avó, né, meus tios moram em São Paulo, então eu tinha, graças a Deus, a possibilidade de procurar especialistas de endometriose na capital, que, querendo ou não, gente, sempre foi referência. São Paulo é referência porque eles lidam com muitos casos, gente, né? Então, num dia eles lidam com casos de endometriose, mais de 1000 pessoas, né? Tô falando bem por baixo, tá, gente? Só um exemplo do que é numa cidade pequena que a pessoa tem contato com um paciente com endometriose uma vez no ano. Só para mostrar para vocês a diferença. Então, à medida que a pessoa atende mais pacientes, ela tem uma experiência maior com aquele assunto. Então, foi o que eu busquei. Precisava muito entender o que estava acontecendo e como que seria meu tratamento, os riscos que eu estava passando diante de tudo aquilo, para entender, gente, como funcionava tudo. E aí, um dos médicos o primeiro médico até especialista lá em São Paulo, ele deixou bem claro para mim e falou: Juliana, a gente precisa saber a dimensão de tudo isso. A lesão do uretério, quanto ela compromete seus rins e todo o seu trato urinário. Então, precisava entender essa parte. As lesões do intestino, eu precisava fazer exames para entender se não estava havendo perfuração do intestino. Se elas estavam muito profundas, como que era a extensão dessas lesões, tá? E aí, vamos fazer o parênteses para vocês entenderem, que aí eu vou soltando vários vídeos, gente. Eu vou ter que fazer em partes para vocês entenderem. E aí, diante disso, eu fui buscar saber o que era endometriose, certo? O que é endometriose, gente? A camada que reveste o útero, certo? Que todos os meses você passa por um ciclo menstrual. Ele reveste o útero para receber o neném. A partir do momento que você não fecundou, não teve a gestação, ele elimina na menstruação o endométrio. Para pessoas, né, mulheres que não sofrem com endometriose, a menstruação ela flui normalmente. Para quem tem endometriose, que até hoje, gente, não descobriram a causa e o porquê, essa menstruação sobe e vai para os órgãos. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha, um dos sintomas era a minha menstruação não descia, parecia que ela ficava empoçada, que só quando eu mantinha relação que o sangue descia? Porque esse sangue estava voltando, ele estava indo para os órgãos e esse endométrio, né, essas células do endométrio, elas vão se fixando em áreas que não era para elas se fixarem, certo? Ela não pode estar na cavidade abdominal. E aí ela vai, como se diz, ela vai grudando nos órgãos. Então no meu foi no intestino, foi no ureter, foi a camada por fora do útero, nos ovários e nas trompas, certo? Então, eu tenho células endometriais, que eles falam que são as lesões em todos esses órgãos, né? Só para vocês entenderem mais ou menos, eu estou tentando explicar de uma forma mais simples. O porquê que dói tanto, gente? Porque a gente não passa por o ciclo menstrual, todos os meses a mulher passa por isso. Ocorre o processo de criar o endométrio, se não houve fecundação, ele é eliminado. E esse processo de ciclo hormonal que a gente passa, aonde eu tenho lesão de endometriose, ela é ativada da mesma forma. Não é porque ela tá fora do útero que ela não tenha a carga genética dela, sabe? Tipo assim, gente, que ela perdeu a função dela. Ela é ativada da mesma forma, ela estando dentro do útero ou estando fora, ela faz a mesma coisa. Por isso que eu tinha dores horríveis na minha lombar, né? Para fazer xixi, para menstruação, para tudo, para evacuar, porque ela estava ali ativa nesses outros órgãos, certo? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse processo da endometriose e o que ela é. E que ela não pode estar fora do útero, ela não poderia estar na cavidade abdominal, certo? Se depois, gente, vocês tiverem alguma dúvida, né? Então, só para vocês entenderem que isso fora do útero é estimulado todos os meses, né? Pelo ciclo hormonal. Então, por isso das dores, por isso do processo inflamatório, porque
Se ela é dentro do útero, que ela teria que ficar, ela saiu fora, ela causa um processo inflamatório, porque ela é como se fosse um intruso, gente, não é como se ela fosse. É um intruso em outro órgão, ela não faz parte daquele órgão, ela não poderia estar ali, né, sendo estimulada e agindo. E no meu caso, eu tinha essas lesões, foi descoberto isso em 2019. Não sabia como lidar, só sabia que eu tinha muita dor, que era muito complicado de lidar com isso, de já ter tido vezes de ir para o hospital tomar medicação na veia, porque eu chorava de dor, gente. Eu não sabia como lidar com aquela dor, era muito insuportável. E aí, passando com os médicos, qual que foi a minha recomendação inicial? Cirurgia, certo? Todos os médicos, antes de eu realizar os exames para saber como estava a situação dos outros órgãos, a indicação inicial foi cirúrgica, não tinha outra indicação. Por quê? A lesão do ureter teria que ser reconstruído, meu ureter, porque ela não poderia estar ali porque ela estava em volta, ela estava inteira em volta do meu ureter e ela causava compressão nesse ureter, podendo até fechar esse meu ureter e parar de urinar. Então isso era muito sério. As lesões do intestino poderiam causar perfuração no intestino e é seríssimo, tal. Então eu estava lidando com as minhas lesões, gente, as que eu descobri, elas estavam em órgãos vitais, tá? Em órgãos que para nossa saúde é muito sério. Elas infelizmente estavam alojadas em órgãos muito assim, como é que é o nome, gente? Em órgãos vitais, fica dessa forma. E aí, então, a indicação desde o início, cirurgia, tá? Então, iam entrar mais de 5 profissionais na sala de cirurgia, ia ter que entrar o urologista para fazer a reconstrução do ureter, ia ter que entrar o proctologista, porque eu tava com mais de 6 lesões numa parte do intestino. Então, teria que ser retirado um segmento inteiro do intestino para retirar essas lesões todas que eu tava, e tinha a possibilidade até de bolsa de colostomia, gente, para vocês entenderem a dimensão que estava a doença, certo? E aí teria que entrar o ginecologista para limpar, porque a endometriose também às vezes pode causar aderência entre os órgãos. Tinha o gastro, que precisava entrar, porque eu também estava com uma lesão perto do estômago. Gente, iam entrar uns 5 profissionais, eu não lembro exatamente quais que iriam fazer, e seria uma cirurgia de mais de 10 horas, porque teria que limpar todas as lesões que eu estava. E o por isso, gente, da minha revolta. Não tinha como eu não ficar revoltada como eu fiquei na época, me cuidando, porque é o que eu falo, não é porque eu não ia no médico, e também de uma mulher que entende, né? Poxa, eu não tinha acesso a médico, não foi culpa minha, não foi do médico, tá tudo certo. No meu caso, a revolta era porque eu sempre tive plano de saúde, eu sempre tive condições de fazer os exames, faltou muito do médico olhar para o que eu falava, né? Prestar atenção no que eu estava falando, os sintomas que eu chegava para ele que estavam me incomodando, e dele ter um olhar mais atento e falar: vamos buscar o que está acontecendo, vamos investigar. Eu acho que a minha revolta foi essa, porque eu não precisaria estar com uma doença em estágio tão avançado, tendo plano de saúde, tendo condições para que isso não tivesse chegado a esse ponto. Então, daí muito o porquê da minha revolta, gente. E aí, inicialmente, um lema que eu tenho, que a gente tem na minha família, tá, gente? E isso, gente, novamente, tudo reforçando essa experiência pessoal, tá? Experiência de vida, familiar, do que cada família traz. Minha mãe é técnica de enfermagem. Por muitos anos, minha profissão foi faturamento hospitalar, então eu sempre tive inserida muito nesse ambiente, tá? Então a gente sempre teve uma forma de conduzir situações críticas, e principalmente relacionadas à saúde.